Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Soulnic, da TV 247, da TVT, do blog da Cidadania, do Fórum, Carta Capital, Conversa Fiada, etc, etc. Bom dia, estou falando ao vivo, 9 horas 26 minutos. Bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Vou ler juntamente com vocês Salomão Cavalcante de Hidrolândia. Bom dia. Os principais jornais de São Paulo e do Rio, que são dois apenas, né? O Estadão acho muito chato, por isso que não estou comprando mais. Sou muito chato de reclamação, os assuntos, os colunistas. Então, Bia Braga, bom dia. Sérgio Neres de Goiânia, bom dia. Vou ler a Folha de São Paulo, que é o maior jornal de São Paulo, e o Globo, que é o único jornal do Rio, ou o maior jornal do Rio. É impressionante, né? Marco Schneider, Florentino Gutierrez Prieto, bom dia. Eu acho que Fábio Genovesa, Antônio Parisi de Piracicaba. Impressionante, né? São Paulo tem um grande jornal e o Rio tem um grande jornal. As duas maiores cidades do país, né? Coisa assim espantosa, né? José Lopes. Quem mais aqui? Eugênio Dias. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estou aqui com a Folha e o Globo. Vou começar pelo Globo. Hoje vamos ter 2 programas de manhã, tá certo? Primeiro programa, Folha e Globo. Na segunda parte, vou ler a Veja, que acabou de sair. Olha aqui. Acabou de sair a Veja. E eu vou ler a Veja na segunda parte do Diário da Manhã. Tá certo? Primeira parte, os jornais. Na segunda parte, a Veja. Tá bom assim? Senado vai contestar no STF a ação da PF contra a líder. Pois sem mais nem menos, a Polícia Federal ontem investiu contra o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, que tem Bezerra e tem Coelho no nome. A polícia quis matar 2 coelhos com uma cajadada só. É um processo antigo e tal, que vem rolando há muito tempo, e de repente a polícia vai lá, invade o gabinete do Senado, do senador, o gabinete do filho dele, por envolvimento em questões que aconteceram há muitos anos. Então, o que haveria no gabinete dele? Ele não ia aguardar provas muitos anos do gabinete dele, não é? Henrique Nunes. Então, foi uma ação punitiva, sem muita razão, quer dizer, não havia uma justificativa, não havia então isso está sendo interpretado como uma retaliação da PF ao governo, né? Bolsonaro tentando manietar a PF, tentando determinar quem vai ser o chefe no Rio de Janeiro para proteger o filho dele, e isso está sendo interpretado como uma reação da Polícia Federal, que é uma instituição poderosa, autônoma, apesar de estar no cronograma do Ministério da Justiça. É uma instituição que tem a sua autonomia, tem a sua lógica, tem as suas diretrizes próprias, né? E o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, é claro, político importante para o governo em 2 questões: a reforma da Previdência e, principalmente, as negociações para a nomeação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. Ele precisa ser aprovado pelo Senado, e o Fernando Bezerra Coelho, ao lado do Davi Alcolumbre, era um dos senadores que estava negociando cargos com os colegas, trocando por votos a favor de Eduardo Bolsonaro. Então, evidentemente que o Bolsonaro ficou puto da vida ontem, furioso, explodiu, mandou chamar o Moro no Palácio da Alvorada. Ele está convalescendo ainda, para o Moro explicar o que estava acontecendo, Marília Braga de Niterói.
E imagino que o Bolsonaro deve ter questionado o seguinte: ô Moro, você estava sabendo dessa operação da PF? Se estava sabendo, por que não contou para mim? Se não estava sabendo, quer dizer que você não tem o controle da PF? Como é que eles fazem uma coisa dessa contra o meu governo? Para prejudicar o meu filho, para prejudicar a nomeação? Então, o escarcéu está armado. O Senado vai contestar no STF a ação da PF contra a líder. Em operação autorizada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, inclusive no gabinete da liderança. Não ia ter nada escondido no gabinete da liderança. Ele está sendo investigado por questões quando ele era ministro ainda, isso há 7 anos. O presidente Bolsonaro cobrou do ministro Moro os motivos da ação e vê com cautela a eventual substituição do líder por causa da investigação sobre desvios em obras públicas quando Bezerra era ministro de Dilma Rousseff. Então é o seguinte, queimaram o líder do Senado, né? Isso é um governo cuja bandeira era a luta contra a corrupção. Tem o seu líder um cara acusado de corrupção, está queimado, queimou. Então, Bezerra Coelho vai dançar. Que mais aqui no Globo? Às vésperas dos 90, Fernanda por Fernanda. A atriz traça um panorama da Fernanda Montenegro. A atriz traça um panorama das artes cênicas no Brasil dos últimos 90 anos, no livro que lança hoje. Maior atriz brasileira troca a festa de 90 anos no próximo dia 16 por livro sobre sua trajetória. Ela diz a Maria Fortuna que não chegou ao ensaio geral da despedida. Livro relaciona a vida artística de Fernanda à história do Brasil. Fernanda Montenegro. Eu acho que o principal assunto hoje, para mim, é Fernanda Montenegro. O que vocês acham? Hein? Marco Xavier, Carla Luiza, Vera Lúcia de Almeida, Maion. Bom dia, Petrópolis. Salve a terra de Dom Pedro. Onde está Fernanda Montenegro? É claro que o nosso assunto principal é sempre política, mas Fernanda Montenegro, 90 anos, maior atriz brasileira, lançando o livro, olhem que beleza. É carteira de identidade. Esta carteira de identidade pertence a Arlete Pinheiro da Silva. É que ela não é Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro é apelido. O nome dela é Arlete Pinheiro da Silva, natural do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. Nascida 16 de outubro de 1929. Está aqui a carteira de identidade da Fernanda Montenegro. Como foi o processo do livro? Pergunta Maria Fortuna. Busquei ao máximo o que podia lembrar, mas dentro de um esquema, me protegendo. Foi complicado, exaustivo e comovente, porque a maioria das pessoas já foi. Quando você faz um trabalho sobre a memória, tem melancolia. Não deixa de ser um adeus. Adeus, adeus. Meu toteiro de bamba, meu tamborim de bamba, já é de madrugada. Adeus, adeus. Vamos ver aqui os temas mais interessantes da entrevista com a Fernanda Montenegro. Não sei o que é a vida sem trabalho, nem quero. Eu também. Eu acordo e já penso no trabalho.
Tomo um chá, como uma torrada, às vezes saio sem comer. Minha vida é o trabalho. Como vê a atitude do prefeito que mandou recolher um livro com um beijo entre homens na Bienal do Rio? Bom dia, Gilce Santana. Acredito que hoje do ponto de vista místico-religioso, acredito que hoje do ponto de vista místico-religioso, cada vez maior em nosso país. Tudo na política a gente põe na balança. Acho que a salvação seria voltar à Constituição de 1988 e terminar com a reeleição. Esse processo levou o Brasil à estatização da corrupção. Todo mundo se compra, todo mundo se vende. Então, por que denominar centro, direita e esquerda? Diante da corrupção, ideologias são levadas para Júpiter. Besteira, como é que é a avó Fernandona, não interessa. Como encara a perspectiva da morte? Isso é uma pergunta idiota, né? Você acha que alguém gosta de morrer? Como você encara a morte? Você tem medo da morte? Não, medo ou não é inevitável, porra. Agora, como você encara? Poxa, estou aqui preparada, quero morrer, perguntas bem idiotas, né? Pergunta bem, como você encara a morte? Bom, então já vi que essa entrevista não é grande coisa, não tem grandes revelações. Aqui tem um artigo do Arthur Chechel. Quando iniciou sua trajetória artística na Rádio MEC, na metade da década de 40 do século passado, ela usava o nome que consta de sua certidão de nascimento, Arlete Pinheiro. Foi assim que se estabeleceu como locutora e radiatriz. Só sentiu necessidade de criar um pseudônimo quando, já no comecinho dos anos 50, passou a produzir e apresentar o programa Passeio Literário, no qual também adaptava romances, contos e novelas. Foi para diferenciar o trabalho de redatora do que a punha em frente ao microfone que inventou outro nome. Aspas, Fernanda tinha um clima de romance do século XIX. Existiam muitas Raymonds e Fernandes naquelas histórias, explica Fernanda, no livro de memórias. E a gente feliz por ela não ter escolhido Raimunda Montenegro. O Montenegro. Aspas, era o nome de quem sempre ouvi falar, um médico de subúrbio que nos velhos tempos atendeu nossa família durante anos, curando a todos, e segundo minha avó, milagrosamente. Nos relatos lá de casa, alguém estava morrendo, e o doutor Montenegro chegava, receitava, e qualquer doença desaparecia. Há muitas passagens pitorescas como esta no livro de memórias, que com a colaboração da craque Marta Góes, Fernanda escreveu para marcar a passagem de seus 90 anos. Prólogo, ato, epílogo é seu título. As últimas páginas do epílogo são quase todas tomadas pela lista de trabalhos que a atriz realizou no teatro, no cinema e na televisão. Com escrita elegante, as páginas iniciais, o prólogo, descrevem com a força de um romance histórico a chegada de seus avós da Itália e as peripécias por que passaram no Brasil até fincarem raízes no Rio, onde nasceu a maior atriz brasileira de todos os tempos. No governo Sarney, Fernanda foi convidada para ser ministra da Cultura. Teria que largar o teatro. Preferiu dizer não. Não é fácil dizer não. Não vejo que seja mais fácil decidir pelo teatro, ou seguro. O teatro nunca foi fácil nem seguro, mas é esse meu lugar. Fernanda sempre escolheu o teatro. Ela descreve a temporada que passou em São Paulo na década de 50,
como 5 anos de intenso histórico aprendizado. E encerra as lembranças desse período com uma citação de Brecht. Foram anos duros, mas foram os melhores anos da minha vida. Bom, estou vendo que é cheio de clichê, sem muita novidade. Então vamos passando adiante. Segundo caderno do Globo, ventando aqui no parque da Sabesp. Temperatura agradável em São Paulo, não está calor como nos últimos dias. Imagino que esteja tipo uns 18 graus por aí. Então, a melhor informação até agora sobre a Fernanda Montenegro desse livro é que ela se chamava Arlete Pinheiro da Silva e virou Fernanda Montenegro. Muito bem. Aqui no segundo caderno do Globo, nada. Vamos ver os colunistas do Globo, então. Vamos ver os colunistas do Globo. Ah, tem o Nelson Motta. Então, o dia está salvo. Temos a coluna do Nelson Motta, sempre agradável de ler. Prisão de traficante, uma questão de dinheiro, Merval Pereira, também não interessa. Nelson Motta. Teologia de Araque. Depois que ouvi John Lennon dizer que a vida é o que lhe acontece quando você está ocupado fazendo outros planos, passei a ver o futuro com mais humildade, a minimizar planos grandiosos que podem acabar a qualquer momento num tsunami, numa bala perdida ou num infarto. Eu achava até uma certa arrogância fazer planos, desafiar o futuro. Mas eu tinha 36 anos e a cabeça cheia de sonhos em 1980. Deixar a vida me levar, à la Zeca Pagodinho. Mas logo entendi que esse método me levaria ao caos da absoluta imprevisibilidade e que eu acabaria tendo que fazer coisas que não queria, por falta de planejamento, organização e disciplina. Também entendi que o plano é importante, mas é seu. Ah, muito chato isso, hein? Até o Nelson Motta tá chato hoje. Puxa vida. Tá difícil achar alguma coisa interessante no Globo. Aliás, na Folha também. Eu já li a Folha em casa e nada assim que desperte algum interesse. Polícia na porta. PF faz operação contra a líder do governo e causa desconforto em Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu ontem mandado de busca e apreensão. Endereço ligado ao Fernando Bezerra Coelho. Tem Bezerra e Coelho no nome. Marli Fontinelli, Marcos dos Santos. A medida provocou desconforto no presidente Jair Bolsonaro, que cobrou do ministro Sérgio Moro informações sobre o motivo da operação. O Palácio do Planalto trata com cautela uma eventual substituição. E Davi Alcolumbre anunciou que a casa vai recorrer ao plenário do STF da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou a operação. A investigação é sobre desvios em obras públicas quando ele era ministro da Dilma Rousseff. A base da acusação é uma delação premiada do doleiro João Lira, assinada como desdobramento da Lava Jato. O inquérito apura irregularidades em obras da transposição do Rio São Francisco. A Polícia Federal aponta que o senador recebeu 5,5 milhões em propina, enquanto seu filho teria recebido 1,7 milhões. Mas isso foi há quantos anos? Há 7 anos. Vocês acham que tem alguma prova disso no gabinete do senador? Então o negócio de invadir o gabinete do senador foi para fazer um espetáculo, né?
Mais um espetáculo Lava Jato. Lava Jato apresenta mais um espetáculo no Senado Federal. A invasão do gabinete de Fernando Bezerra Coelho. O cara podia ser ministro da Agricultura com esse nome, né? Ele tem Bezerra e Coelho no nome, não é à toa, não deve ser à toa. Olha, 2 pombas invadiram aqui meu espaço, meu estúdio, o estúdio da TV Solnic. Então, Bezerra telefonou para o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, colocando à disposição seu cargo de líder. O que é muito ruim para o Bolsonaro agora, porque ele já estava negociando cargos com os outros senadores, né? Para aprovar o filho dele, e de repente toma essa porrada, né? A operação elevou a desconfiança entre o Planalto e a PF. Nas últimas semanas, causaram incômodo na corporação tentativas de interferência de Bolsonaro, que pediu publicamente troca na Superintendência do Rio e ameaçou trocar o próprio diretor-geral, Maurício Valeixo. A ação de ontem foi recebida por aliados do presidente como uma reação da Polícia Federal. Horas depois da operação, Moro se reuniu com Bolsonaro no Palácio da Alvorada, encontro que não estava na agenda. Alvorada lá com Moro, que beleza. O discurso do PF é o de que as buscas só aconteceram agora por uma infeliz coincidência. O que? Intercept na Amazônia. Não vi nada. Ô, Vilmar Freitas, você lá de Pernambuco, a família Coelho é a família de poucos, né? Não vi nada sobre o Intercept na Amazônia. Ô, Vilmar Freitas de Petrolina. Fernando é pai do prefeito da cidade onde eu moro, infelizmente, Vilmar Freitas. Pois é. A operação aconteceu no mesmo dia em que o diretor-geral voltou de férias. É provável que ele dance. Há um entendimento no Supremo Tribunal Federal que a operação realizada precisa ter conexão com o mandato, disse o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Houve determinação de um ministro do Supremo de entrar no gabinete da liderança do governo no Senado. A liderança é um espaço do governo federal. Entre 2012 e 2014, ele não era senador, muito menos líder do governo. O Senado Federal vai se posicionar como instituição. Vamos questionar isso juridicamente. Barroso rebateu. No caso concreto, na fase em que se encontram as investigações, os indícios se estendem a períodos em que senador da República e deputado federal exerciam essas funções parlamentares. Em princípio, portanto, está caracterizada a competência do Supremo Tribunal Federal. E mesmo que se venha a declinar da competência mais adiante, a providência hoje executada só poderia ser ordenada por este tribunal. O despacho de Barroso elenca condutas supostamente criminosas que teriam ocorrido já durante o mandato de Bezerra, como encontros mantidos com os operadores em 2016 e 2017. A PGR refutou o pedido da PF, afirmando que as buscas não teriam efetividade devido ao tempo em que os fatos ocorreram. Evidentemente que não ia ter prova nenhuma. No gabinete da liderança, 5 anos depois que ele cometeu os crimes pelos quais está sendo denunciado. Mas o Fernando Bezerra Coelho estava numa operação que é uma operação de corrupção, né? Estava comprando os votos dos colegas para aprovar Eduardo Bolsonaro senador. Então ele continuou operando, tá certo? Embora não tenha sido esse o objeto da investigação.
mas que ele estava operando, né? Estava operando, Fernando Bezerra Coelho. Então é mais um episódio da guerra entre bolsonaristas e lavajatistas. Operação da PF complica Bolsonaro, escreve Bernardo Melo Franco. A operação da Polícia Federal no Senado criou novos problemas para Jair Bolsonaro. Eleito com a promessa de combater a corrupção, o presidente passa a ter mais um aliado em apuros. Líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, é suspeito de embolsar 5,5 milhões de empreiteiras. A ação também complica os planos de Bolsonaro para a PF. O presidente queria derrubar o diretor-geral Maurício Valeixo, escolhido por Sérgio Moro. Agora, uma troca no curto prazo seria vista como retaliação. Há quem acredite em coincidências. O efeito prático das buscas é que o ministro voltou a encurralar o chefe. Ministro Moro. O presidente do Senado liderou uma reação corporativa em defesa de Bezerra. Apesar de ter sido avisado por Moro, Davi Alcolumbre se disse perplexo com o que definiu como uma drástica interferência no legislativo. É porque o Alcolumbre também está empenhado nessa campanha para aprovação do Eduardo Bolsonaro embaixador. Ele estava atuando ao lado do Fernando Bezerra Coelho, Valmir do Amaral, Joel Silva, Sede Intercept, hoje bem cedo, Joel Silva Júnior. Contem aí, se vocês viram a matéria do Intercept, contem o que foi essa matéria da Vaza Jato. Em evento promovido pelo Globo e pelo Valor Econômico, Alcolumbre buscou se apresentar como um defensor do Supremo. Ele voltou a dizer que não vai instalar a chamada CPI da Lava Toga, proposta por senadores bolsonaristas. Em seguida, sugeriu que a decisão de Barroso seria uma injustiça diante de tudo que o Senado tem feito. O ministro não pareceu se comover com o queixume. O Planalto informou que Bezerra continua no cargo. Sua sobrevida poderá ser curta, a depender do resultado das buscas de ontem. Eu não acredito que encontrei nada nas buscas de ontem. Ao autorizar a operação, Barroso afirmou que a PF já reuniu diversos elementos de prova contra o senador. Citou comprovantes bancários e notas frias ligadas às obras de transposição do Rio São Francisco. Filiado ao MDB, Bezerra é um símbolo da velha política que Bolsonaro prometia extirpar. Antes de servir ao capitão, foi ministro de Dilma Rousseff e escudeiro de Michel Temer. A exemplo do chefe, ele tem 3 filhos pendurados em cargos públicos: um deputado federal, um deputado estadual e um prefeito. Câmara avança para criar juiz de garantias. O grupo de trabalho do pacote anticrime na Câmara dos Deputados aprovou ontem a criação do juiz de garantias, responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, diferente do juiz que dá sentença no processo. A proposta foi redigida pela presidente do grupo, Margarete Coelho, PP do Piauí, em conjunto com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Depois da divulgação de supostos diálogos do então juiz Sérgio Moro com o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, voltou a andar na Câmara uma proposta para distinguir o juiz que instrui um processo criminal daquele que o sentencia. O primeiro juiz de garantias deve cuidar exclusivamente do controle da qualidade de uma investigação,
das prisões preventivas e das decisões sobre produção de provas. Um segundo magistrado entraria em cena a partir da aceitação da denúncia do Ministério Público. Na reunião de ontem, o grupo removeu do projeto de Moro a previsão de que investigadores possam colocar câmeras em locais públicos, sem autorização prévia da Justiça. Diversas outras sugestões de Moro já haviam sido derrubadas, como a regularização da prisão após condenação em segunda instância. O relator do pacote, capitão Augusto, tentou evitar que o item fosse inserido e manifestou irritação com a ausência de deputados governistas para defender o projeto de Moro. Ele chamou o texto de jabuti, jargão para uma proposta que não tem relação com o projeto original. Não tivemos nenhuma audiência pública para discutir esse tema, reclamou o capitão Augusto. Cadê o governo aqui? Não tem um membro do governo aqui ajudando a defender esse pacote. Parece que se insere de novo na guerra entre Bolsonaro e o governo. Entre Bolsonaro e Moro. Então o PSL não foi lá defender o pacote do Moro. É mais um sinal dessa guerra. A deputada Carla Zambelli chegou logo depois, mas se queixou de que a configuração do grupo, segundo ela, não é proporcional ao tamanho dos partidos na Câmara. Por isso, o governo estaria subrepresentado no conjunto de deputados escolhidos por Rodrigo Maia. Há 2 deputados do PSL no grupo. Eu me sinto desconfortável de estar aqui e dar murro em ponta de faca, disse a Carla Zambelli. A Associação dos Juízes Federais do Brasil tem uma posição contrária à separação das funções entre 2 juízes, por 2 principais fatores. No Brasil, sempre o mesmo juiz conduziu a investigação e a sentença. E há uma questão estrutural. 40% das comarcas têm apenas um juiz. A JUF, porém, se diz aberta a discutir a questão. O pacote anticrime apresentado por Moro tramita em conjunto com outro projeto, fruto de uma comissão de juristas coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. O grupo de trabalho também alterou a previsão de que as visitas de advogados a presos detidos em penitenciária de segurança máxima só aconteceriam mediante agendamento prévio, com a direção da unidade. Também foi excluída a possibilidade de que as conversas entre os presos e seus defensores sejam gravadas, se autorizadas pela Justiça. Foram aprovadas novas regras para os presídios de segurança máxima. Também foi aprovada a proposta de que condenados por crimes dolosos sejam submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Foram restringidos, no entanto, o rol do total de crimes passíveis de colheita do material genético suspeito. Então é isso aí, Câmara avança para criar juiz de garantias. Briga por prefeitos. Após concluir, Witzel e Flávio buscam ampliar base nos municípios. Folha de São Paulo. Salve, salve a Folha de São Paulo. PF, líder do governo, impõe articulação em xeque. Gestão perde articulador da Previdência de indicação de Eduardo à embaixada. Bruno Bocancian escreve: conflito existencial do presidente é óbvio. Senai Matsuzaki, bom dia. Estou vendo gente nova
aqui na TV Solnik. Bom dia, Senai Matsuzaki. Seja bem-vindo. Olha, até a charge do Jaguar hoje está confusa. Bom dia. Estão aqui as pessoas fazendo exercícios, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Hélio Schwartzman escreve sobre o blackface no Canadá, não interessa. Vamos ver aqui. Conflito existencial. A operação da Polícia Federal contra o líder do governo no Senado evidencia um conflito existencial na geringonça política de Jair Bolsonaro. O presidente jamais recuou em definitivo de seus ataques às velhas práticas do Congresso, mas recorre sem corar alianças de conveniência para conseguir o que quer. Vestiu uma camisa pirata e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz e sorria quando Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. O veterano Fernando Bezerra Coelho, alvo da ação desta quinta, é uma peça-chave do governo na reforma da Previdência e principalmente no esforço para aprovar Dudu Bolsonaro. O líder do governo foi ministro de Dilma e aliado de Michel Temer. Foi escolhido pelo novo presidente para a missão não a despeito de sua conexão com a política tradicional, mas graças a esse vínculo. Porque o cara está acostumado a negociar nos bastidores, tá certo? Por isso ele foi escolhido para negociar a aprovação do Dudu Bolsonaro para a embaixada. E aí a PF, pumba, foi lá e apanhou o coelho. Matou 2 coelhos com uma cajadada só. O próprio coelho e o chefe dele. Então a PF matou 2 coelhos com uma cajadada só. Bolsonaro reconheceu Bezerra como uma ferramenta útil para driblar a falta de habilidade de parlamentares mais alinhados à sua agenda, porém completamente inexperientes. Desde que o presidente anunciou a intenção de enviar o filho aos Estados Unidos, oferecendo pagar qualquer preço aos políticos responsáveis por sua aprovação, o líder passou a ser um dos despachantes dessa tarefa. Em parceria com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Bezerra coleta pedidos de cargos e emendas dos parlamentares para destravá-los em reuniões com o governo. A devassa no gabinete do líder numa investigação sobre irregularidades em obras da gestão Dilma é um daqueles episódios que podem parecer corriqueiros na agenda policial, mas produzem efeitos políticos. Bolsonaro terá que decidir se joga para a plateia e se livra de Bezerra, ou se acolhe um personagem que até aqui atendeu a seus interesses. Não há, por hora, uma acusação definitiva contra o senador nessa operação, o que abre brechas para que o presidente aguarde seus desdobramentos. Mas sabe, agora estou entendendo porque o Bolsonaro ficou puto, porque, veja só, o que a PF... A PF foi lá no gabinete, né? Supostamente para apreender documentos relativos a questões de 5 anos atrás. Não vai ter isso no gabinete dele agora.
O que vai ter no gabinete dele são as negociações com os senadores para aprovação do Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro ficou puto. O pretexto foram questões antigas, mas eles recolheram lá os computadores e tudo, aonde devem estar registradas as negociações atuais do Bezerra Coelho com os senadores. O que vamos dar aqui para ele votar pelo Dudu? Ah, vamos dar isso. Deve ter tudo anotado, é isso que a Polícia Federal aprendeu. Por isso que o Bolsonaro ficou puto. Eles não foram lá atrás do que aconteceu há 5 anos. Aliás, o pretexto foi esse. Vamos procurar indícios da corrupção, né, de 5 anos atrás. Claro que não vai ter nada de 5 anos atrás. Mas eles apreenderam, tá certo? O material apreendido deve conter as negociações atuais do Bezerra Coelho com os senadores, o que compromete não só ele, como o Bolsonaro. Por isso que a Polícia Federal matou 2 coelhos com uma cajadada só. Não é isso? Agora que eu estou entendendo melhor. A Polícia Federal matou 2 coelhos com uma cajadada só. Foi lá em cima do coelho e apreendeu material atual. O que vai ter no gabinete dele? Por isso que o Alcolumbre também subiu nas tamancas. Porque o Alcolumbre está nessa articulação com Bezerra Coelho. Portanto, a Polícia Federal matou 2 coelhos com uma cajadada só. Não só por ser o pai e o filho coelho, mas porque atingiu o Bolsonaro. É claro que o material lá do gabinete só pode ser referente às negociações atuais, não às negociações de quando o cara era ministro. Ele já rasgou tudo, não tem mais prova nenhuma. Deu para entender agora, né? Então, a Polícia Federal usou o pretexto de corrupção antiga, mas foi lá, prendeu os documentos. O que vão conter os documentos do computador? As atuais negociações de Bezerra Coelho com os senadores para aprovação do Bolsonaro. Então, esse é o buziles. Esse é o buziles da questão. Bibi na corda bamba. Bibi é o Benjamin Netanyahu, editorial da Folha. As novas eleições parlamentares de Israel, realizadas nesta semana, mostraram que o país continua cindido e incapaz de resolver apenas nas urnas os impasses que atravancam a formação de um governo de maioria estável. O partido centrista azul e branco, liderado pelo ex-comandante do Exército, Benny Gantz, foi o mais votado, conquistando 33 das 120 cadeiras do Knesset. Em seguida veio o direitista Likud, com 31 assentos. Tais números são similares aos do pleito de abril, quando cada uma das agremiações amealhou 35 lugares. Na oportunidade, Netanyahu tentou costurar uma coalizão com partidos nacionalistas, religiosos e de ultradireita, mas sem sucesso. Algumas diferenças, porém, são dignas de nota. O partido Israel Nossa Casa ampliou sua presença parlamentar de 5 para 8 assentos e deve ser o fiel da balança para a formação do novo governo. Já a Lista Árabe Unida obteve 13 cadeiras, tornando-se a terceira força política do país. Este último resultado mostra que a estratégia populista de Netanyahu de estigmatizar os palestinos não surtiu o efeito esperado dessa vez. Gantz, por sua vez, cortejou o apoio dos cidadãos árabes e prometeu construir moradias e hospitais em suas comunidades. Agora, cabe ao presidente de Israel, Reuven Rivlin, escolher aquele que possui as melhores chances de formar uma coalizão majoritária. Dentre os vários cenários possíveis, cogitou-se o plano improvável de um governo de união centrista, formado pelo Azul e Branco, o Israel Nossa Casa e o Likud. Para o atual premier,
há 10 anos no poder, trata-se de uma luta que transcende sua sobrevivência política. Investigado em casos de corrupção, ele deve ser denunciado em breve e sabe que terá muito mais dificuldade sob um parlamento que não lidere. Bibi, como é conhecido, está entre os principais aliados de Jair Bolsonaro no plano global. Caso deixe o governo, o Planalto passará pelo teste de estabelecer as relações com Israel sem as afinidades naturais entre os dois líderes. Wie nennt man a bissel Mazel? Wie nennt man a bissel Glück? Dies Räderl soll sich schon drehen, in bringen mein Mazel zurück. Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissel, noch schon a bissel, wie nennt man a bissel Glück? Vamos ver o que tem mais aqui na Folha de São Paulo. Daqui a pouco, na segunda hora do Diário da Manhã, vou ler a Veja. A Veja acabou de sair com a capa mostrando a guerra entre Moro e Bolsonaro. Salva Vidas, coluna painel da Folha de São Paulo, assinada por Fábio Zanini. Aliados de Bezerra descreveram a ação da Polícia Federal no Senado como desastrada. Relataram que policiais pareciam perdidos e levaram desde HDs pessoais de servidores até documentos de compra e venda de lotes descritos no imposto de renda do senador. Nesta quinta, Jair Bolsonaro telefonou para Bezerra e pediu a ele que adotasse cautela. Disse que o senador já havia feito sua parte ao colocar o cargo à disposição e agora iria decidir sobre deixá-lo no posto. Para isso, iria estudar a operação, que, em sua opinião, também pode ter cometido excessos. Tan, 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 tararara, tan, 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 tararara. Perguntaram se é Ramones? Não, wie nennt man a bissel Mazel, wie nennt man a bissel Glück. Dies Räderl soll sich schon drehen, in bringen mein Mazel zurück. Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissel, noch schon a bissel, wie nennt man a bissel Glück? Bom, todos os jornais, todo noticiário diz respeito a essa operação da PF, que matou 2 coelhos com uma cajadada só. PF, essa vai ser a manchete desse programa. PF mata 2 coelhos com uma cajadada só. Assessores do PT se trancam para comemorar bolão da Mega. Eles deveriam ficar na moita, porque sempre que são revelados os nomes dos ganhadores da Mega Sena, pode acontecer coisas esquisitas, né? Podem acontecer assaltos, etc, etc. Eu recomendaria essas pessoas que ganharam não aparecerem, não comemorarem. Põe a conta, põe a grana na conta e pronto. A comemoração vai ser a vida toda. Para que ficar dando essa bandeira? Não entendi também por que os deputados do PT foram para o microfone da Câmara anunciar, os assessores ganharam o bolão. A própria Receita Federal não divulga os nomes para proteger os vencedores, que podem ser alvos de assalto. Então, não vejo
muita inteligência em comemorar uma coisa dessa. Deixa. Ganhou, põe a grana na conta, festeja em casa. Agora fica fazendo festa na Câmara. Ó, nós ganhamos. Essa altura, na Câmara já se sabe quem ganhou. E isso é muito ruim para quem ganhou. Essas pessoas ficam sob ameaça. Por 7-0, Bolsonaro é derrotado em processo contra a Folha. Sem julgar mérito, TJ extingue ação sobre pedaladas de Alckmin em Serra. Pois é, pedalada nunca foi crime, agora está se vendo, né? Ele se chama Olavo de Carvalho, ele é um cara que lambe assoalho, ele é o grande guru do Bolsonaro, é do Carvalho. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que um processo contra os ex-governadores tucanos José Serra e Geraldo Alckmin, por suspeita de improbidade, deve ser extinto, sem análise do mérito. Ambos eram réus em ação civil que os acusava de autorizar negociações de dívidas tributárias que resultariam em prejuízo ao Estado. A operação é considerada uma espécie de pedalada fiscal. Atualmente senador, Serra foi governador, não sei o quê. O juiz Eduardo Cordeiro Rocha extinguiu a ação em fevereiro, sob o argumento de que os sindicatos não tinham legitimidade ou interesse processual, que foram os sindicatos que fizeram as denúncias. Ele entendeu que as entidades não podiam apresentar ação, já que não eram atingidas diretamente pelo caso. O magistrado não chegou a julgar o mérito da acusação, portanto, rejeitou por questões técnicas. Os sindicatos recorreram à segunda instância e aí os desembargadores da primeira Câmara de Direito Público mantiveram a extinção. Foi isso que aconteceu. Polícia prende mais 2 suspeitos de hackear autoridades. Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira mais 2 pessoas suspeitas de participar do ataque hacker contra autoridades. Os presos são Luiz Molição e o procurador de computadores Tiago Eliezer Martins. Divulgar nome de preso, ainda sob suspeita, é crime. Uma que prejudica as investigações, outra coisa expõe suspeitos como já se fossem condenados. Então eles já estão estigmatizados. E se depois foram julgados inocentes, como é que fica? Está errado. Essa é a segunda fase da operação Spoofing, que apura, não sei o quê. Então já está preso Valdel Gatti. Bom, é isso aí. Folha de São Paulo, vamos ver. A Folha Ilustrada, cadê? Vi neemt me na bissel mazel, vi neemt me na bissel glick. Ilustrada também com Fernanda Montenegro. Salve, Fernanda Montenegro. 90 anos, pensou para chegar com 90 anos com essa lucidez. É um feito. Mas já lemos a respeito dela no Globo, né? Então, vamos ver aqui a coluna da Mônica Bergamo, vamos ver se tem alguma notinha interessante na Mônica Bergamo. That is also showing drain in bringing my mazel zurück. A procuradora Tameia Danelon, aquela que escreveu a minuta do impeachment do Gilmar a pedido do Modesto Carvalhosa, não deve mais ser nomeada para chefiar a força-tarefa da Lava Jato que atua na PGR. Ela já tinha conversado sobre a possibilidade com Augusto Aras. Aras se mostrou simpático à ideia, mas o plano mudou
com a divulgação das mensagens do Intercept, que mostraram Tameia atuando pelo impeachment do ministro Gilmar Mendes. Magistrados da corte passaram a ver a eventual nomeação dela como um desrespeito. O procurador Deltan Dallagnol também estaria com os dias contados na coordenação da Lava Jato em Curitiba. A queda dele, no entanto, ainda não é tida como certa. Quem resolve isso é Augusto Aras. Silene Godoy, muito obrigado, Silene Godoy, pela sua contribuição. Quem quiser contribuir, a TV Sounic tem à disposição o Superchat e tem também o Catarse. No projeto Catarse você pode contribuir mensalmente. Já temos 12 telespectadores que contribuem mensalmente no projeto Catarse. Se você também quiser, está à sua disposição o Catarse e o Superchat. Brevemente, vamos ter o crowdfunding dos meus livros em forma de e-book. O primeiro livro, A Última Batalha de Napoleão, minha única peça de teatro, será lançado na semana que vem. Já está prontinho, a capa é linda, quem fez foi meu filho, o André Sounic. Ô Júlio César Ribeiro Pereira. Júlio César Ribeiro Pereira é o campeão de participação na TV Sounic. Salve, salve, Júlio Ribeiro. Como está dizendo que eles vão se filiar ao Podemos? Vão partir para a política de vez? Bom, já estão na política desde que começou a Operação Lava Jato, né? Clandestinamente. Não estavam em partido, agora vão assumir oficialmente. O que tem mais aqui na Mônica Bergamo? Os vereadores Eduardo Suplicy e Gilberto Natalini comemoraram ao telefone com o diretor teatral Zé Celso a aprovação da construção do Parque Bexiga em primeira votação, o que vai impedir a construção das torres do Silvio Santos. Só não tomei uma taça de vinho ou fumei maconha porque minha labirintite não deixa, afirma Zé Celso. Ele acrescenta: se aprovado na segunda votação, teremos não só um parque para o bairro, mas um parque-teatro para São Paulo, com apresentações culturais ao ar livre. Zé Celso, diretor do Teatro Oficina, que é tombado nas esferas nacional, estadual e municipal, e vizinho do terreno, trava embate com o Grupo Silvio Santos, proprietário da área. A empresa do apresentador do SBT quer construir torres residenciais no local. Parabéns, Zé Celso, que só não pode mais fumar maconha por causa da labirintite. Bom, meus caros amigos, os jornais hoje não estão muito recheados de notícias interessantes e nem de colunas interessantes, por coincidência, né? Eu achei que o livro da Fernanda Montenegro poderia conter alguma revelação, assim, mais emocionante, né? Porém, nada disso. Eu vou encerrar o primeiro programa, porque daqui a pouco a segunda parte é a leitura da Veja, que acabou de sair. Então, daqui a pouco nós vamos parar, nós estamos chegando a 1 hora, nossos programas, os meus programas da TV costumam ter 1 hora de duração, já estamos com 59 minutos e 13 segundos. Daqui a pouco eu vou encerrar. Muito obrigado por assistirem essa primeira hora, por se inscrever. Não se esqueçam de dar likes, de compartilharem, de se inscreverem. E quem puder, por favor, está à sua disposição a contribuição através do Superchat, através do projeto Catarse, para a minha remuneração. Eu não vou esconder de vocês. Eu sou um profissional, estou aqui a trabalho. É claro que não é obrigatório. Quem puder, quem quiser, pode colaborar. Quem não puder, quem não quiser, pode assistir à vontade. Não precisa se sentir culpado de nada, porque
o que vale é a audiência de vocês, o que vale é estarmos juntos aqui, conversando e compartilhando ideias. Então é o seguinte, eu vou encerrar essa transmissão, daqui a uns 10 minutos esse vídeo vai ser processado e aí então voltarei para lermos juntos a Veja. Tá combinado? Então até já. Tchau.